Sermonário Semana da Esperança 2025. A Verdade Revelada. Sermão 8. A sétima trombeta do Apocalipse. Chegamos ao último estudo do seminário Apocalipse, o fim revelado, o livro mais fascinante da Bíblia. Nele, o inimigo e todas as suas estratégias são desmascarados. A luta final está descrita e a humanidade é advertida quanto ao perigo do tempo em que estamos vivendo. O mundo será destruído e, com ele, todos os que não se entregarem a Deus vivendo uma vida de acordo com a Bíblia Sagrada. A história da Terra chega ao fim e, ao mesmo tempo, começa a história de uma vida sem fim. Jesus voltará para buscar os fiéis e eles serão levados para o céu por um período de 1000 anos. Depois voltarão para a terra com a Nova Jerusalém, e ela será completamente purificada. Não existirão mais morte, dor, hospitais, cemitérios, câncer, AIDS, depressão, síndrome do pânico, violência, assassinatos, exploração, pobreza, fome, indiferença, terremotos, enchentes e tantas outras coisas que roubam e acabam com a alegria dos seres humanos. Não pense que o caminho para chegar lá é muito difícil. O diabo quer que você pense assim e desista. Deus está ao seu lado, pronto para ajudá-lo e dar-lhe forças para prosseguir no caminho da salvação. Nas revelações do Apocalipse, Jesus nos mostra claramente a história de seu povo, desde os dias dos apóstolos até o fim, através de 3 profecias diferentes. 1. 7 igrejas. 2. 7 selos. 3. 7 trombetas. A profecia das 7 igrejas nos revela a história da igreja cristã, mostrando suas falhas e prometendo a recompensa para os vencedores. O grande destaque dessa profecia está na demonstração do grande interesse de Deus pelo seu povo. Os 7 selos profetizam a história social da era cristã, apresentando o triste processo da apostasia da igreja. Ela se afastou da mensagem pura da palavra de Deus e se contaminou com doutrinas inventadas pelos homens. Deus é apresentado como aquele que controla a história e que dará fim à dor e ao sofrimento. As 7 trombetas revelam a história política e religiosa que ocorreria paralelamente à história da igreja cristã. As 4 primeiras trombetas mostram a desintegração do grande Império Romano Ocidental pelas tribos dos povos bárbaros, que prepararam o caminho para a Roma papal. Tanto o livro do profeta Daniel como o de Apocalipse profetizam que esse poder religioso perseguiria durante 1260 anos aqueles que acreditassem na Bíblia. A 5ª e a 6ª trombetas descrevem as investidas das tribos maometanas sob o comando de vários líderes lutando contra o cristianismo. Constitui-se assim outro poder que luta contra o povo de Deus. O tempo da 7ª trombeta. A 7ª trombeta apresenta o tempo do fim, quando o povo fiel de Deus proclamaria o evangelho eterno e a mensagem dos 3 anjos para todo o mundo. Alguns eventos aconteceriam no mundo durante o tempo da 7ª trombeta. Acompanhe a leitura de Apocalipse 11, versículos 15 a 19, onde estão relacionados esses fatos. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Vejamos apenas os eventos separados. A revelação do Apocalipse nos diz que 1. O reino do mundo agora se tornou de Jesus Cristo.
Por escolha do homem, o reino deste mundo saiu das mãos de Deus para as mãos do diabo. No jardim do Éden, quando Adão e Eva haviam cometido o pecado e arruinado a perfeição do mundo, perceberam que estavam sem roupa e, pela primeira vez, sentiram vergonha. Para tentar resolver o problema, fizeram roupas com folhas de figueira. Uma roupa de folha de figueira não é resistente, apenas disfarçava, como todas as soluções humanas que podemos arrumar para tentar solucionar o problema do pecado. Lá no Éden, um cordeiro teve que ser morto e, com a sua pele, uma roupa foi feita. O sangue derramado daquele animal representava o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tinha o poder de tirar o pecado de todo o mundo. E é por isso que o domínio deste mundo volta para Jesus. Ele pagou o resgate e adquiriu o direito de salvar o homem da consequência final do pecado, que é a morte. 2. As nações se enfurecem. Jesus profetizou em Mateus 24 que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras, cada vez mais frequentes e com maior intensidade. Constantemente ouvimos de novos conflitos ao redor do mundo. Existem regiões que estão em constante alerta. A qualquer momento, mais uma guerra pode começar. É o quadro que a sétima trombeta nos mostra. 3. Chegou o tempo determinado para julgar os mortos. O julgamento começou em 1844, quando João descreveu o santuário de Deus na sétima trombeta. Ele viu a Arca da Aliança que ficava no segundo compartimento do santuário, chamado de Santíssimo. Foi aí que Jesus entrou ao se cumprirem os 2.300 dias, anos, de Daniel 8, versículo 14. Quando Jesus sair do lugar santíssimo, o juízo investigativo terá terminado, assim como sua mediação e o tempo de graça durante o qual ainda é possível alcançar a salvação. Todos passaremos por esse juízo. Não há como escapar. Esse tempo é chegado como a última trombeta. Está claro que estamos vivendo no fim do fim dos tempos. 4. Tempo de destruir os que destroem a terra. Isso acontecerá na volta de Jesus, quando ele fará justiça salvando os fiéis e condenando os infiéis. Jesus vem para recompensar a cada um de acordo com as suas obras. Se você analisar seriamente o ser humano de hoje, verá que existem 3 grupos: os seguidores de Jesus, os seguidores do inimigo de Deus e os indecisos. São pessoas que ainda não descobriram a verdade. Elas nunca rejeitaram a Jesus, mas estão caminhando na direção contrária, crendo sinceramente que estão no caminho certo. As revelações do Apocalipse abrem os olhos para entender qual é o caminho certo a ser trilhado. Depois de estudar as profecias bíblicas, você não pode permanecer neutro. No fim dos tempos, o terceiro grupo, dos indecisos, desaparecerá. A Bíblia apresenta muitas ilustrações para reafirmar essa verdade, dizendo que, no fim dos tempos, existirão apenas ovelhas e cabritos, trigo e joio, mulher vestida de sol e mulher vestida de vermelho. Os indecisos terão que tomar uma decisão em algum momento. Não se decidir no final será o mesmo que decidir contra Deus. 5. Sinais na natureza: relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Com o tocar da sétima trombeta, começam as 7 pragas que representam o princípio do juízo de Deus contra os perdidos. O anjo responsável pelas 7 pragas também mostra a João a Nova Jerusalém. A Bíblia nos diz: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Apocalipse 21, versículos 9 e 10. A esposa de Cristo. É importante entendermos como eram os casamentos na época de Jesus. Normalmente, havia 5 momentos importantes. 1. O compromisso matrimonial. Tinha muito mais seriedade do que nos dias de hoje. 2. O pagamento do dote matrimonial. 3. O período de preparação pessoal da noiva para o casamento e o noivo preparando a casa. 4. A cerimônia do casamento, que não acontecia na igreja, como fazemos hoje. Era uma cerimônia simples.
quando o noivo reconhecia publicamente o seu pedido de casamento, colocava uma capa sobre os ombros da noiva enquanto o cortejo se dirigia para o local onde seria a festa. 5. A festa normalmente era na casa do pai do noivo. Em todo o Apocalipse, os salvos são descritos como vestidos de branco. Os 24 anciãos estão vestidos de branco. Apocalipse 4, versículo 4. Os que fazem parte da multidão que se achava diante do trono de Deus estavam vestidos de vestiduras brancas. Apocalipse 7, versículo 9. E nas bodas do Cordeiro, a igreja, lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Apocalipse 19, versículo 8. A Nova Jerusalém, morada dos salvos, é a esposa de Cristo. Os mesmos passos de um casamento nos tempos bíblicos são percebidos na Bíblia. 1. Compromisso matrimonial. Jesus demonstrou interesse por sua igreja, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Efésios 1, versículo 4. Antes mesmo de o mundo ser criado, Jesus já tinha estabelecido um compromisso de amor com os seres humanos. Não era plano de Deus o pecado, mas ao dizer haja luz, Deus também estava dizendo haja cruz. Deus também não permitiria que o ser humano se perdesse completamente, porque ele é um Deus que dá uma segunda chance. Mesmo com o pecado, Deus não desistiu de seu compromisso de salvar, e o compromisso foi concretizado quando, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Gálatas 4, versículo 4. Jesus veio ao encontro da igreja. Somente um Deus de amor e comprometido com a salvação deixaria o céu para viver como um ser humano. 2. O dote também foi pago para que Jesus tivesse direito de ter a igreja. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1, versículo 5. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, versículos 18 e 19. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o dote da salvação. Há 2000 anos, Jesus Cristo concedeu liberdade e salvação para todos os seres humanos com sua própria vida. Os que zombavam de Jesus enquanto ele estava na cruz diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Mateus 27, versículo 42. Mas se Jesus se salvasse ali na cruz, todos os seres humanos estariam perdidos. Ele poderia se salvar, mas escolheu morrer. O dote estava pago. 3. Período de preparação pessoal da noiva enquanto o noivo prepara a casa. Isso é exatamente o que está acontecendo neste momento. Jesus disse que no céu estaria preparando a casa, pois vou preparar-vos lugar. João 14, versículo 2. Depois de tudo preparado e pronto, juízo encerrado, vem um momento esperado. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Apocalipse 19, versículo 7. O verso 9 fala de pessoas felizes. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9. Agora só depende de você. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua casa. Entre em contato com a pessoa que fez este material chegar até você. Decida fazer parte do povo de Deus aqui na terra. As verdades são claras e já não há mais tempo. Chega de sofrer. Pare de se enganar. Venha para a maravilhosa luz. Deus não chama com hora marcada. Não me diga que o seu momento ainda não chegou, porque amanhã pode ser tarde. Ele está chamando você agora. Vamos orar. Senhor, Pai nosso. Depois desses temas, muitas decisões foram tomadas. Aqui está esta pessoa orando comigo, que aceitou fazer parte do teu povo. Abençoa esta decisão e confirma neste momento com o Espírito Santo. Pode ser que outras pessoas ainda estejam se decidindo, e eu quero te pedir que continues trabalhando em suas mentes e corações
para que em breve sejam batizadas para uma nova vida. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito neste canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.